Louvado seja Deus, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, sintam-se à vontade, é um culto especial, todos os cultos são especiais, por nós estarmos na casa do Senhor. É um culto onde nós vamos agradecer tudo aquilo que Deus nos deu ao longo do ano de 2018, tudo aquilo que o Senhor tem nos ajudado. A mensagem desta noite está lá em capítulo 1 de Samuel, capítulo 7, 1 Samuel, capítulo 7. A partir do versículo 2, nós vamos estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos estar falando de como o Senhor, verdadeiramente o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Amém. Hoje eu vou precisar me movimentar, né? Não esquecer os irmãos. Amém. Mas vamos ler a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2, que diz assim: Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim tantos dias, que se passaram e chegaram a 20 anos. A casa de Israel se dirigia lamentações ao Senhor, e falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de dentro vós deuses estranhos, os astores, e preparará o coração ao Senhor. Servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os Balaíns, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai-vos todo Israel em Mispa, e orarei para que vós ao Senhor congregarem-se em Mispa. Tiraram água e derramaram perante ao Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. Samuel julgou os filhos de Israel. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então desceram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. E tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, chegaram a peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele que o dia com grande estampido sobre os filisteus o aterrou de tal modo que sofreram derrotas diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então o Senhor uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem realizado e por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Agora, Pai, nos ajuda a entendermos e compreendermos a Tua palavra e entendermos, ó Pai, e podemos, ao final deste ano, Senhor, dizer assim como Samuel disse: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Glória a Deus. Samuel, ele estabeleceu um memorial para a grande vitória de Jesus, do Senhor, de Yahvé, de Jeová. Samuel chamou essa pedra de memorial de Ebenezer, que significa
pedra de ajuda, dada a entender a ajuda divina. É esse testemunho que o Senhor tem nos ajudado. O sobrenatural tinha intervido, o caso de Israel era desesperador, mas houve uma intervenção divina, a qual todos nós, de vez em quando, passamos nas nossas vidas. Algumas vezes enfrentamos situações que estão além das nossas forças e os nossos recursos. É então que o poder de Deus pode intervir ao nosso favor. É interessante que nós estamos chegando no final do ano, e aí todos nós queremos ter um ano de vitória, sim ou não? Sim ou não? É? Quem não quer ter vitória? Não é a Vitória, filha da Andréia. Mas nós queremos ter vitória em todas as áreas da nossa vida. Israel não foi diferente. Israel queria ter vitória sobre todas as áreas da sua vida. Ao lermos esse texto, e muitas vezes a gente gosta de falar, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas muitas vezes nós falamos apenas num contexto, apenas de vitória, e muitas vezes nós precisamos entender o contexto da qual Israel estava vivendo, e por que nós podemos falar, a um final de um ano, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós precisamos entender que quando começa o texto, no capítulo 7, nós vamos falar que sucedeu que naquele dia a arca do Senhor ficava em Kiriat Jearim. Nós precisamos entender que qual a única diferença de Israel para as outras nações era a presença de Deus, é a arca de Deus. E por Israel viver um tempo indeciso, viver um tempo às vezes de contaminação, e às vezes de viver um tempo de incertezas, de viver, às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito, às vezes eu vou, mas às vezes eu não vou. Nada diferente de nós. Quem de nós, muitas vezes levanta um dia e fala, é hoje. Ou, quantos de nós começamos este ano falando, este ano eu vou mudar, este ano tudo vai transformar, este ano eu vou falar inglês, este ano eu vou fazer aquela viagem, este ano eu vou entrar na faculdade, este ano eu vou produzir mais para o Senhor, este ano eu vou trabalhar mais para o Senhor, a minha célula vai multiplicar, eu vou ganhar muitas pessoas para Jesus, e tal, e vai. Aí só que chega um dia, será que eu consigo? Será que eu posso? Aí um dia a gente fala, Deus é conosco, e aí a gente canta, né? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Aí no outro dia a gente, será que Deus está conosco mesmo? E fica, E não era diferente, Israel não era diferente de nós, e não é diferente. Por quê? Porque nós somos temporais e somos voláteis a todo tempo. Só que, qual foi o maior pecado de Israel? Israel pecou contra o Senhor. E não somente pecou contra o Senhor, mas Israel abandonou a presença de Deus. Israel abandonou a arca de Deus. Se tem algo que faz a diferença em Israel, era a arca. Porque a própria arca era a própria presença de Deus. E nós vamos ver aqui que a arca, ela foi agora resgatada, porque ela foi perdida e foi tomada por filisteus. E quantos de nós, muitas vezes, perdemos a arca, ou perdemos a presença de Deus? Embora Israel continuasse tendo o título de povo escolhido do Senhor, de propriedade exclusiva do Senhor, Israel apenas tinha o título porque a presença de Deus já não estava mais em Israel. Ela precisava ser resgatada. E nós vemos aqui que agora há um processo para que a arca de Deus volte ao seu lugar. Não é diferente de nós. Muitas vezes nós temos o título de povo de Deus, de uma geração eleita, de uma geração que nós vamos mudar o mundo, de uma geração extravagante, de adoradores extravagantes. Mas às vezes cantamos, louvamos, mas não percebemos que a maioria deste ano, a presença de Deus não esteve conosco.
Porque a presença de Deus vai além, muito mais de você participar de um culto. A presença de Deus vai além de você vir à igreja. A presença de Deus vai além de você participar de uma célula. A presença de Deus é algo que você todos os dias, independe de culto, independe de eventos, independe de mandamentos, é algo que te traz prazer. É algo que você faz todos os dias. Quem escova os dentes todos os dias aqui? Quem come todos os dias? Quem toma banho todos os dias? Isso é estar na presença do Senhor. É interessante que muitas vezes o nosso pensamento, ele está um pensamento tão secular, que a gente acha que há uma divisão de vida, há a minha vida secular e minha vida cristã. Quando eu estou na igreja, eu sou um cristão, mas quando eu estou no trabalho, eu não sou um cristão. Nós precisamos entender, e vocês precisam entender, nós igreja precisamos entender, quer comeis, quer bebeis, quer façais tudo para a glória de Deus. Não há uma vida sem Cristo, não há uma vida entre lugares que eu apenas sou de Cristo e lugares que eu não sou de Cristo. Este era o erro de Israel, ele perdia a consciência de quem ele era, da nação a qual o Senhor escolheu, e muitos de nós esquecemos quem somos nós diante de Deus. A nossa maior crise é uma crise de identidade. Assim como Israel estava em crise de identidade, nós temos crise de identidade. Porque muitas vezes não servimos a Deus no nosso trabalho. Muitas vezes não servimos a Deus na nossa escola, na nossa faculdade. Muitas vezes não servimos a Deus nos lugares que Ele tem nos colocado. E a verdade é que Ele tem nos colocado em todos os lugares da sociedade, em todos os setores, para que nós possamos levar a glória de Deus, a presença de Deus. Muitos de nós esquecemos de invocar a bênção do Senhor e a presença de Deus na nossa vida. E é por isso que a gente vive alguns dias de vitória e vive alguns dias de luta. É por isso que muitos de nós, ao chegarmos neste final de ano, nós queremos que este ano acabe logo, porque queremos que este ano acabe para começar um ano novo. Mas não vai ter um ano novo se a presença de Deus, se você não entender, se eu não entender, que a presença de Deus precisa ser restaurada na nossa vida. Ela precisa ser restaurada de uma forma contundente. É quando a igreja cantava, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Quando eu levantar, eu quero é Deus. Quando eu for para o meu trabalho, eu quero é Deus. Quando eu for para a escola, eu quero é Deus. Quando eu estiver nos meus relacionamentos com meus amigos, eu quero é Deus. Quando eu estiver no meu relacionamento com a minha namorada, eu quero é Deus. Quando eu estiver no meu trabalho, quando eu estiver na faculdade, onde estiver, eu quero é Deus na minha vida. Para que Ele seja glorificado. E esse é um mistério da qual nós estamos aqui. Paulo falou que Cristo seja glorificado, quer na minha vida, quer na minha morte. Porque nós precisamos nos entregar e verdadeiramente entender que a presença de Deus é a coisa mais preciosa que eu e você podemos ter. Que nada pode nos tirar da presença de Deus, nada pode nos afastar da presença de Deus. Moisés entendeu isso. O Senhor chegou para Moisés e falou, olha, Moisés, eu colocarei um anjo diante de ti. Irmãos, quem não gostaria de ter um anjo na sua frente? Quem não gostaria? E aí o Senhor fala, olha Moisés, colocarei um anjo diante de ti. Aí Moisés, aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser abençoado. Quem não quer ser abençoado? Olha o que o Senhor estava falando, Moisés, onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Olha, você vai enfrentar todos os seus inimigos e você terá vitória sobre todos eles. Quem não quer ter vitória sobre os seus inimigos? Quem não quer ter vitória sobre as suas adversidades? Mas Moisés entendeu, o principal não era a vitória, o principal não era o anjo. E ele falou, eu te darei todos os tesouros desta terra. E nós vemos uma geração lutando para ter todos os tesouros dessa terra. Mas aí, a palavra do Senhor diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que adianta ser poderoso, ter todas as riquezas
e perder a sua alma, o que você daria pela sua alma? O que você daria pela sua vida? Então, o Senhor fala assim, ó, darei os tesouros, darei anjos, darei terra, darei todas as coisas para ti. Mas tem uma coisa, Moisés, a minha presença não vai contigo. E o que assusta muitas vezes é que muitos trocam tudo isso, trocam a presença de Deus pelos tesouros da terra, pelos prazeres do mundo. Trocam tudo isso, porque de fato não conhecem a presença de Deus. Porque quem conhece a presença de Deus é como aquela canção: quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. A presença de Deus. E é por isso que ele fala no capítulo 7, versículo 3, ele diz: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. O Senhor está falando a Israel: se é de todo o coração que voltais ao Senhor, porque há um padrão para servir a Deus. E este padrão não é como eu penso, não é como você pensa, não é como você gosta, não é como eu gosto. Há um padrão para buscar a Deus. Esse padrão tem que ser de todo coração. Se não for de todo o coração, nós estamos perdendo tempo. Há um padrão: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e sararei a vossa terra, sararei a vossa sorte. Porque há um padrão que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. Não pode ser 95%, não pode ser 99%, tem que ser de todo o coração. Há um padrão, porque quando você faz de todo o coração, há uma entrega total. E muitos de nós servimos a Deus com uma certa reserva: Senhor, eu te sirvo só até aqui, daqui para cá eu não sirvo. Enquanto isso não acontecer, eu não dou o próximo passo. Enquanto o Senhor não me der isso, eu não faço isso. Enquanto o Senhor não fazer, eu não vou. A gente fica barganhando com Deus, a gente fica lutando com Deus, a gente fica degladiando com Deus, estabelecendo limites. Porque quando você ama, não tem limites. Quando você ama, há uma entrega total, há uma reverência total, há um despojamento total, há uma entrega total. E nós precisamos entregar totalmente ao Senhor. Mas a gente não mergulha de cabeça. Se nós precisamos voltar a Deus de todo o coração, e o Senhor estava falando: olha, volta ao Senhor de todo o coração, Israel, e tirai dos vossos meios os falsos deuses, tirai dos vossos meios os balaíns, tirai dos vossos meios os atarotes. O que é isso? Os balaíns vêm de Baal, representava o Deus da masculinidade que fecundava o céu. Os astarotes significava a deusa feminina. E quando nós falamos de deuses, muitas vezes achamos que são os católicos que têm deuses, são as outras religiões que têm deuses. Mas Israel, aprenda uma coisa: Israel perdeu o propósito. Quando o homem perde o seu propósito, o coração do homem fabrica os seus próprios caminhos. Quando nós, como igreja, perdemos o propósito, perdemos o sentido, a direção, o nosso coração começa a fabricar os nossos próprios caminhos, e nós começamos a construir deuses na nossa vida. Nós começamos a construir imagens, nós começamos a ficar idólatras nas nossas vidas. De que forma? Às vezes a gente vive um cristianismo, desculpa falar, um cristianismo muito cheio de crendice e cheio de simpatia. A gente começa a viver simpatia no meio. E a gente acha que o nome de Jesus é uma fórmula mágica que vai resolver todos os meus problemas. E que eu não preciso ajeitar nada e não preciso me livrar dos meus pecados e dos meus deuses que eu tenho. Todos nós temos alguns deuses na nossa vida. Israel tinha deuses. E nós estamos chegando no final do ano,
E nós vamos falar Ebenezer, até que o Senhor tem nos ajudado, mas há uma ordem de Deus. Tirai do vosso meio os falsos deuses, tirai dos vossos meios os balaíns, tirai dos vossos meios os astaraotes. E nós precisamos entender, irmãos, porque todos nós queremos ter um ano que vem, um ano de vitória, sim ou não? Sim ou não? Sim, nós queremos ter um ano poderoso, e nós vamos ter um ano poderoso, em nome do Senhor Jesus. Mas aí a gente acha que é só virar o ano e tudo vai ficar bem, sim ou não? E aí a gente começa, olha como é que nós somos cheios de crendices, irmão. Está chegando o final do ano, vai acabar, eu não vejo a hora desse ano acabar, e aí vamos, para as nossas crendices, que tem às vezes no nosso meio, vamos montar a ceia de Natal, ou a ceia de Ano Novo, para que o ano novo seja um ano bom. Vamos fazer lá, não pode fazer aves que ciscam para trás, para que o ano não vá para trás, para que o ano vá para frente. Na virada do ano tem que ter lentilha, porque lentilha dá dinheiro. Não, tem que colocar uma roupa branca na virada do ano para atrair paz. Os médicos então seriam as pessoas mais pacíficas do mundo. Tem que colocar roupa vermelha para ter amor. Vamos colocar vermelho para ter amor. Então os bombeiros seriam as pessoas mais, Era só ser bombeiro que não tinha problema de casamento. Vamos ter que colocar amarelo, para que o amarelo é fortuna, para ter dinheiro. Então o pessoal do correio não andava nem de bicicleta ou a pé. Eles andariam de Ferrari. Mas são crendices que a gente acha que isso vai resolver o nosso problema. São coisas que, por eu pular 7 ondas, o meu ano vai ser melhor. Por eu não comer animais que ciscam para trás, o meu ano vai andar para frente. Só que a gente tem que resolver os nossos problemas. Israel precisava tirar do seu meio as suas crendices. Israel precisava tirar do seu meio os balaíns. Israel precisava tirar dos seus meios tudo aquilo que não era verdadeiro. Precisava tirar os seus pecados, precisava abandonar os seus pecados. E muitos de nós passamos este ano com um pecado de estimação no bolso. Vou na casa do Senhor, peraí, coloca o pecado aqui, vamos lá. E aí o pastor ora, vem aqui na frente, você que quer ser liberto, aí você fala assim, vamos lá, pecadinho, coloco você aqui. Aí o pastor ora, sai, em nome de Jesus, pá. Acabou o culto, você pega, sai do culto, essa semana é eu e você de novo. Estamos juntos na parada. Quantos de nós, irmãos, temos um pecado escondido? Quantos de nós temos deuses na nossa vida? Às vezes temos amizade que estão levando a gente para o inferno, e a gente não abre mão desta amizade. Lá em 1 Coríntios 15, 33 30 fala assim, olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ou as más companhias corrompem os bons costumes. Quantos de nós tem um namoro que está nos levando para o pecado, está nos levando para longe de Deus, nos afastando de Deus, e a gente não termina, porque a gente quer agradar o homem, mas não quer agradar a Deus. A gente quer ficar bem com o meu amigo, eu quero ficar bem na fita, mas eu não quero ficar bem com Deus. E aí eu quero ter vitória na minha vida sentimental, eu quero ter vitória na minha vida pessoal, eu quero ter vitória e quero chegar num ano bem. Eu não posso ter um ano bem longe da presença de Deus, e eu não posso cair neste erro. Nós precisamos tirar de verdade. Nós estamos chegando no final do ano, e aí, você já parou para fazer uma reflexão do seu ano diante de Deus? Você já parou para pensar na sua vida, o que você fez este ano? O que é que deu certo, o que é que não deu certo, o que é que deu errado? E por que deu errado? Irmãos, muitas vezes as coisas estão dando errada, é por nós mesmos.
E a gente quer culpar o pai, quer culpar a mãe, quer culpar o governo, quer culpar o pastor, quer culpar o líder, quer culpar o professor. Nessa época de ano, coitado dos professores, porque os professores são carrascos. Mas não estuda o ano inteiro. Aí chega no final do ano, quer fazer barganha com Deus. Ô Senhor, se você passar eu de ano, meu Deus é justo. Deus é justo, o que Ele fala? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não estuda não, irmão, para ver se você vai passar de ano. Não adianta lá. E aí o professor, foi meio ponto. Como ele é ruim. Mas cara aí, vem cá, a média é 7, você tirou 6,5. Qual é a média? 7. Se ele não te dá esse meio, ele que é ruim? Olha como é que é a nossa mente. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, se a gente não enquadrar no padrão de Deus, esse meio ponto, a gente não vai entrar no céu. Esse meio ponto, nós não vamos entrar no céu. Então, porque Ele é justo. E aí, Ele diz aqui na sua palavra, que Ele fala assim, olha, disse a Samuel, congregai-vos a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Olha que interessante. Há um autor que ele diz o seguinte, você quer dias de vitória? Quem quer dias de vitória? Tenha noites precedentes de oração. Nós estamos chegando no final do ano, vem cá, como é que foi a sua vida de oração esse ano? Por que Israel pedia para Samuel orar? É igual aqueles irmãos, 6 horas por mim? 6 horas? O pessoal não pode ver pastor, não pode ver missionário, parece que só pastor e missionário que oram. Sabe o que tem um missionário ali? Ora aí, missionário. Não sei o que tem um pastor, o pastor vai orar ali. Tem um líder ali, ora ali. Não, nós precisamos resgatar uma igreja de oração. Nós precisamos entender o poder que nós temos em nossa oração. A palavra do Senhor fala que a oração do justo pode muitos de seus efeitos. Israel pedia para os outros ficar orando, e quantos de nós fica assim, ora por mim, ora por mim? Não, irmão, vamos orar por nós mesmos. Vamos clamar por nós mesmos, vamos orar por nós mesmos. Nós precisamos orar. Nós precisamos abrir a nossa boca. Você quer ter vitória? Ora. Quer ter vitória? Quer ter sucesso? Ora a Deus. Porque oração, irmãos, a gente está muito enganado na nossa forma de orar. A gente fica orando assim, ou a gente ora para falar para Deus o que Ele tem que fazer, como se Deus não soubesse o que fazer. Não é isso. Ai, Deus, faz isso por mim. Ai, Deus, faz aquilo por mim. Ai, Deus, faz isso aqui na minha família. Cara, oração não é isso. Oração não é para falar para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é eu orar para Deus, para eu entender a vontade de Deus na minha vida. É para eu entrar e aplumar a minha vida com o Senhor. É por isso que quando nós entendemos o projeto da oração, nós vamos entender o que o salmista disse, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando você se agrada do Senhor, o que acontece? Você começa a conhecer o coração de Deus, e Deus começa a revelar o coração dEle para você, e o seu coração começa a se converter ao coração do Senhor. Aí o Senhor revela a vontade dEle para o seu coração, e automaticamente o Senhor concede o desejo do seu coração, porque é o desejo do coração de Deus. É por isso que Ele diz na sua palavra, eu o Senhor, sei o plano que tenho a vosso respeito, tem planos de fazer-vos prosperar, plano de dar um futuro e uma esperança, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor tem um plano para nos fazer prosperar, um plano de paz, um plano de esperança, um plano de rumo certo, de segurança. Mas você quer gastar hora na presença de Deus, buscando a vontade do Senhor? Aí é muito mais fácil você chegar para um profeta e falar, ora aí, vê o que Deus tem para falar para mim. Aí você entrega o que Deus tem para falar para você na mão de um terceiro. E como tem gente arrebentada na igreja por profetada.
Sabe por quê? Porque é mais fácil pedir para o outro orar do que eu mesmo orar. Cara, o que o Senhor fala? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você quer saber quem vai ser seu esposo? Clame ao Senhor. Você quer saber que faculdade que você tem que cursar? Clame ao Senhor. Você quer saber qual concurso que você tem que estudar? Clame ao Senhor. Quer saber qual é o futuro que Deus tem para você? Clame ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quer saber aonde você vai atuar ministerialmente? Clame ao Senhor. Quer saber que país que Ele vai te direcionar? Clame ao Senhor. Mas isso requer uma entrega. Isso requer quebrantamento diante do Senhor. E quando você fizer isso, Israel entendeu e começou a fazer isso. E aí no versículo 6, diz que tiraram a água e derramaram perante ao Senhor. Você sabe o que é derramar água? Esse sim, você vai encontrar algumas passagens na Bíblia que o profeta, ele derrama água com o povo. O que é isso, derramar água? É quando há um arrependimento genuíno, quando há um arrependimento verdadeiro, quando há um arrependimento de todo o coração. O grande problema de Israel é que às vezes ele não se arrependia de todo o coração. É quando o Senhor quando o povo não se arrependia de todo o coração. Qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que nós não arrependemos de todo o nosso coração. Sim ou não? Sabe por quê? Porque Deus perdoa. Ah, não, eu trabalho tanto na casa do Senhor, eu toco na casa do Senhor, eu canto, eu prego, eu sou líder de célula, eu faço parte dos voluntários, eu limpo o banheiro da igreja, Deus vai tolerar este pecado. Deus não vai tolerar esse pecado. E a gente acha que Deus tolera. Deus, eu vou fazer só dessa vez. Eu vou fazer só dessa vez. Não, eu prometo que é a última vez que eu faço. Faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta. Mas Deus conhece o meu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos entregar todo o nosso coração a Deus e converter verdadeiramente de todo o nosso coração ao Senhor. Os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Quantos de nós aqui temos medo? Sim ou não? Quem tem medo de fracassar aqui? Eu tenho. Temos medo ou não? Quem tem medo de não casar aqui? O Maurão está com medo de não casar. A gente ri, mas a gente encontra nos corredores. É só na Manancial, né? Que a gente encontra pessoas que não tem medo. Eu vou ficar solteiro o resto da vida. Quem tem medo, às vezes, de não entrar numa faculdade? Quem, às vezes, não tem medo de passar num concurso? Quem, às vezes, não tem medo de ser alguém na vida? Quantos de nós temos medos? Quantos de nós? E tem gente que tem tanto medo que fica aterrorizado. Cada um de nós temos inimigos. Cada um de nós temos lutas internas. Eu tenho várias lutas, eu tenho vários medos. E todos os dias os medos, eles querem me paralisar. Todos os dias, às vezes eu tenho vontade de não sair de casa por conta do medo. E quantos, por conta do medo, estão paralisados em suas vidas? E quantos, por conta do medo, estão aceitando o que a vida simplesmente tem oferecido? É melhor eu ficar com isso aqui do que ficar sem isso. Deixa eu falar uma coisa. Não aceite nada na sua vida que não venha de Deus. A palavra do Senhor diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado.
tenha a coragem de orar para Deus. Deus, eu só quero o que for do céu na minha vida. Eu só quero um casamento que é do céu. Eu só quero um ministério que é do céu. Eu só quero um trabalho que é do céu. Eu só quero uma faculdade que seja do céu. Eu só quero um emprego que seja do céu. Eu só quero uma amizade que seja do céu. Eu só quero uma casa que seja do céu. Porque se não for do céu, eu não quero. Você precisa ter coragem, irmão, para não se contentar com as bolotas deste mundo, para não se contentar com uma vida mais ou menos. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, o Senhor não te chamou para viver uma vida mais ou menos. O Senhor veio, Ele disse: eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele quer sarar as nossas feridas. Ele quer nos dar um futuro. Ele nos quer dar uma direção. Ele nos quer dar vitória na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos entregar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos entender que Ele é quem luta com os nossos medos. Mas nós precisamos ter coragem de falar: Senhor, eu tenho medo disso. Eu não consigo vencer isso. Isso aqui para mim está difícil, mas me ajuda, Senhor. É por isso que está escrito na Bíblia 365 vezes. Para cada dia do ano: não temas, eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Não temas, porque você vai ser abençoado ao entrar, você vai ser abençoado ao sair, você vai ser abençoado para a esquerda, você vai ser abençoado para a direita, você vai ser abençoado pela frente, você vai ser abençoado por trás, você vai ser abençoado por todos os lados, diz o Senhor. Mas aí vem uma crendice que diz assim, que você tem que correr atrás da sua bênção. Aonde que diz isso? Aonde que está escrito que você tem que correr atrás de bênção? Deixa eu te falar, mulher, para de correr atrás. Homem, para de correr atrás. Você não tem que correr atrás de ninguém. Você não tem que ficar implorando nada por ninguém, porque a palavra do Senhor diz que você será abençoado ao entrar, você será abençoado ao sair. Aonde você colocar suas mãos, você será abençoado. Porque se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus e não endureçais os vossos corações, então as bênçãos virão, te seguirão e te alcançarão, diz o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É Deus que quer nos abençoar. Sabe o que você mais deseja? O Senhor tem um desejo muito maior do que o seu próprio desejo, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos prosperar. Ele quer que a gente viva um ano melhor do que o outro, um ano melhor do que o outro, um dia melhor do que o outro, que o meu dia de hoje seja melhor do que ontem, e o dia da manhã seja melhor do que o hoje. É assim que o Senhor quer. E aí, quando Israel tirou os seus deuses, tirou as suas crendices, quando Israel colocou os seus medos diante de Deus, o que aconteceu? O Senhor trovejou contra os inimigos de Israel. O Senhor está pronto para lutar em favor da sua vida. O Senhor é Ele que quer lutar. Mas para isso você precisa entregar. E quando Israel entregou, o que aconteceu? O Senhor trovejou, o Senhor bradou, colocou os inimigos de Israel por terra. E o Senhor quer colocar hoje por terra todos os seus inimigos. O que você passou este ano? Quais foram os teus medos? O que é que você chegou neste ano e não conseguiu fazer? O que é que te impediu? Será que você tem coragem de hoje entregar nas mãos do Senhor? E o Senhor disse na sua palavra, no versículo 12, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E é assim que nós vamos chegar nesse final de ano. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei o que você viveu até aqui. Mas uma coisa eu sei, Deus quer te abençoar ainda este ano. O ano não acabou ainda, gente. Nós ainda estamos em dezembro de 2018. O ano só vai acabar dia 31 de dezembro, às 0 horas,
aqui, horário de Rondônia. Há muito o que fazer ainda. Deus, Ele pode mudar a nossa sorte. Ele pode derrotar os seus inimigos. Ele pode dar direção para a sua vida. Quantos estão aqui pedindo direção para a sua vida? Quantos estão aqui confusos nos seus caminhos? O que eu vou fazer o ano que vem? Que profissão que eu vou seguir? Aonde que eu vou fazer? Aonde que eu vou morar? O que eu vou fazer, Senhor? O Senhor, Ele está aqui para tomar nas suas mãos e dizer: Tu és o meu filho, Tu és o meu povo. Eu vos chamei para brilhar neste mundo, eu vos chamei para a grandeza da minha glória, diz o Senhor. Quantas incertezas há, mas o Senhor quer dar uma certeza no seu coração que Ele é contigo. Ele quer dar uma certeza que se você entregar o seu caminho ao Senhor, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai realizar. Então você ouvirá uma voz por detrás de ti, te orientando por onde que você deve andar, para você não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas se encaminhar somente para a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você se coloque de pé.